Boa noite, mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um homem muito importante. Ele era um comandante de um exército e ele era uma pessoa muito importante, uma pessoa que era muito respeitado. E ele foi acometido por uma doença incurável, que era a lepra. E na casa dele, ele tinha uma menina que era escrava, né, e trabalhava na casa dele. Essa menina era como se fosse um despojo de guerra, vamos dizer assim. Quando um reino atacava um outro reino, levava consigo, né, quem vencia a guerra, levava consigo as mulheres, as crianças e o ouro, toda a prata, tudo que tinha ali de precioso era levado, né, pelo reino que ganhasse a guerra. E essa menina era como se fosse um despojo de guerra. Ela tinha sido trazida de um outro lugar e ela estava ali servindo a casa de Naamã como escrava. E ela, observando o sofrimento de Naamã, Naamã estava padecendo ali, né, por uma lepra, uma doença que consumia aquele homem em vida, né? Como alguns devem saber, que a lepra é uma doença que começa a comer a pessoa em vida, vai comendo, vai destruindo, né? A minha irmã, ela já foi em leprosário visitar, e lá tem pessoas sem nariz, pessoas sem a mão, sem os pés, né, sem alguns membros que a lepra já consumiu essas pessoas. E é considerada uma doença incurável. Mas aquela menina, ela vendo que Naamã estava com aquela enfermidade, o que ela fez? Ela disse assim: olha, eu conheço um profeta que ele pode te curar. E aí, aquele exército de Naamã falou: então vamos lá, né, até esse homem. E eles foram. Essa história está aqui, ó, em 2 Reis 5, tá? Falando aqui. E esse homem, esse profeta, se chamava Eliseu. Eu não vou ler toda a história, porque vai ficar muito extenso, muito comprido esse vídeo. Mas se depois vocês quiserem ler, fica aqui em 2 Reis 5, tá? Fala bem explicadinho aqui. E aí ele foi até o profeta Eliseu, só que ele achou, né, como ele era importante, ele achou que ele ia chegar lá na casa de Eliseu, e Eliseu ia receber ele, né, com toda a pompa, né, e nossa, ia orar por ele, ia impor as mãos sobre ele, e ele ia ficar curado. Só que não foi isso que aconteceu. Ó, tá escrito aqui, ó, no versículo 10, diz assim, ó: Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado
da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que posaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damascus não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Ai, ai, ai. Pois é, né? Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Muitas vezes Deus pede algumas coisas para nós e nós ficamos bravos, né? Ai, não seria mais fácil isso? Não seria mais fácil aquilo? Realmente tinha alguns rios ali muito mais limpos e melhores. Mas Deus queria provar Naamã. E os empregados ali, pessoal que estava na comitiva de Naamã, diz assim: Naamã, vamos lá, né? Ele fala aqui, ó, no versículo diz assim, ó, no 13, né? Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer algo difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Os próprios empregados de Naamã disse, né? Se ele te pedisse algo bem difícil, você não ia fazer? Então, convenceu Naamã de fazer aquilo e ele ficou curado. Mas eu não quero me atentar para Naamã e nem para a cura de Naamã. Eu quero me atentar para aquela menina, porque ela era uma escrava na casa de Naamã e ela poderia ter ficado quieta, né? Mesmo sabendo que o profeta Eliseu, que era da terra dela, da cidade dela, né? Pudesse orar e aquele homem ficar curado. Se ela fosse uma pessoa, né, com um coração amargo, com um coração rancoroso, ela poderia pensar, né? Esse comandante foi o responsável pela minha dor. Esse comandante foi o responsável por eu ser escrava hoje. E está trabalhando aqui justamente na casa dele. Eu sei de uma pessoa, de um profeta, que poderia curá-lo, mas eu não vou falar. Eu vou ficar quietinha aqui. Só que ela não fez isso. Ela compartilhou, né? E mostrou um caminho de cura para aquele homem. E muitas pessoas poderiam dizer, né? Ué, qual o problema dela ficar quieta? Ela não ia cometer pecado algum, né? Será que não? Porque a Bíblia diz sobre o pecado de omissão. A Bíblia diz assim, ó: se você pode fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Aquela menina, ela sabia que ela poderia
fazer o bem para aquele homem. Mesmo aquele homem ter feito tanto mal para ela e para sua família. Porém, aqui a Bíblia não nos fala, mas eu acredito que aquela atitude daquela menina também foi a cura dela mesma. Porque eu não acredito que aquele homem, depois de ter sido curado, voltou para casa e aquela menina continuou escrava. E aquela menina continuou da mesma forma que ela estava antes. Muitas vezes uma liberação de perdão não é a cura do outro somente, mas é a nossa própria cura. Eu não sei que tipo de lepra que está te consumindo. Se é uma falta de perdão, se foi um abuso na infância, se foi um abuso pelo seu marido, se foi uma traição, eu não sei o que te consome, que tipo de lepra te consome. Mas eu quero te dizer, libere o perdão. Você pode dizer para mim, você diz isso porque você não sabe o que eu passei. Você diz isso porque você não sabe o que aconteceu comigo. Realmente eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei o que aconteceu comigo. E eu fui abusada na minha infância. E eu liberei perdão. Sabe por quê? Porque eu recebi o perdão de Deus. Eu fui perdoada. Por que eu não posso perdoar? O perdão, ele também nos liberta. A partir do momento que eu perdoei, eu também fui liberta. Eu também fui perdoada. Acredite, não queira tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra, porque quem vai morrer vai ser você. E hoje eu te convido para que você libere o perdão, que você fique curado, curada e curado dessa lepra. Porque se você não perdoar, ela vai te comer aos poucos. Ela vai te consumir dia após dia. Dia após dia. Até chegar o dia da sua morte. Libere perdão para que você possa viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida leve. Porque o perdão, ele te traz leveza. O perdão, ele te traz paz. Porque quando você não perdoa, você não consegue dormir. Você fica aprisionada. E muitos tipos de câncer está comprovado pela ciência que é a falta de perdão. Que Deus tenha misericórdia de você. Se você não consegue perdoar com as suas próprias forças, acredite, peça ajuda para Deus. Porque com a sua própria força, muitas vezes, você não vai conseguir mesmo. Como eu não consegui de mim mesmo. Mas quando o amor de Deus, ele é derramado sobre você, você recebe uma força tão grande, você recebe o amor de Deus sobre você, e esse amor vai fazer com que você libere perdão. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai bondoso, mais uma vez estou diante da Tua presença, Pai. Eu quero te apresentar essa pessoa que ora comigo. Pai, eu não sei que tipo de lepra que consome essas pessoas.
Mas você é um tipo de lepra que um dia me consumiu, que foi o abuso que eu sofri na minha infância. E isso por muitos anos me atormentou, me causando dor. Pai, assim, da mesma forma que tu liberou o teu amor sobre mim e eu consegui perdoar, eu peço a ti que tu derrame o amor sobre cada um que me ouve e que esse possa ser liberto e liberta, liberando sobre essas pessoas que causaram tanto mal a elas o perdão e que elas possam ser livres dessas amarras, ser livre dessa lepra que consome dia após dia e que possa receber no lugar dessa enfermidade, no lugar dessa doença, libertação, paz, amor e paz. Paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz que o mundo não pode dar. Essa paz que vem somente de ti. Em nome de Jesus. Amém. Receba a paz. Em nome de Jesus.